Vamos abrir a palavra de Deus na Epístola aos Hebreus. Então, irmãos, vamos ficar em pé de novo, né? Glória a Deus, aleluia. Só o Senhor. Capítulo 13. E o versículo 8, glória a Jesus. Obrigado, pastor. Hebreus capítulo 13 e o versículo de número 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Vamos ler juntos? Vamos lá, mais uma vez. Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Jesus Cristo é o mesmo. Quer dizer, ele não muda. O relógio está 15 para as 5 de novo. 10 para as 5. Hoje de manhã, eu já avisei que ele estava 10 para as 5. E ele continua 10 para 5. Olha lá para trás, irmãos. Tem um mês que ele está 10 para as 5. Eu acho que eu vou ter que pegar uma escada no final do culto e subir lá para acertar esse relógio. É 10 que está ali, irmão? É 10, né? Que eu, sem óculos, eu não vejo nem o relógio. Então está cedo, né, irmãos? O culto começa às 6 horas, ainda é 10 para as 5. Glória a Jesus. Faz mais de mês que esse relógio está ali, 10 para as 5. Graças a Deus. Pastor Josué, o senhor não vai esquecer de trocar a pilha, não, né? Glória a Jesus. O nosso Senhor Jesus não muda. A palavra de Deus diz que nele não há mudança nem sombra de variação. Então, quando alguém diz assim, mas as coisas mudaram muito. Época dessa, o irmão conversando comigo, um saudosismo assim, exacerbado demais. Pastor, a igreja mudou muito. Os crentes já não são como os crentes de antigamente. As lutas são as mesmas, aumentou mais. Que nada, irmão, que nada. Luta está do mesmo jeito que tinha antigamente, tem agora. Mesmo jeito. Mesmo jeito. Não mudou não. Poucos dias atrás eu estava conversando com meu pai e eu estava mais ou menos falando isso também, dentro do carro, conversando, nós conversando sobre essas leis que estão aí para serem aprovadas no país, e aí a luta que a gente tem que ter. Essa semana nós ganhamos mais uma.
Mas não ganhamos uma luta, não. Ganhamos uma batalha. Ganhamos uma batalha. Que foi conseguir adiar a votação do PL 122. Que a senhora senadora Marta Suplicy, ela ressuscitou esse projeto. Também não é nenhuma novidade, porque da parte dela a gente só pode esperar isso mesmo. Isso não é novidade nenhuma. Mas ela ressuscitou esse projeto. Desarquivou, porque a senadora que era a relatora desse projeto, nós trabalhamos muito. O Ministério de Madureira, inclusive, trabalhou muito, porque em Rondônia, estado de Rondônia, onde é a base eleitoral dela, Madureira, o Ministério de Madureira é muito forte lá. E a nossa orientação foi muito forte. Eu fui lá fazer campanha contra ela. E ela perdeu a eleição. Nós derrotamos ela lá. Mandamos uma carta e dizemos que quem votar nela está votando contra os interesses do povo de Deus. E aí derrotamos ela. Lógico que não foi só a igreja que derrotou. Foi o Estado lá, mas nós ajudamos bastante. Nós ajudamos muito. Então, o projeto automaticamente foi arquivado, porque não foi votado antes, arquivou. A senadora Marta Suplicy assumiu, a primeira coisa que ela fez, uma das primeiras coisas, foi desarquivar. Desarquivou e depois conseguiu ser nomeada relatora disto. É uma força tremenda. Ela é a vice-presidente do Senado. Atualmente. Eleita pelos senadores lá, uma chapa de consenso. Muito bem. Então, ela desarquivou. E agora, quarta-feira passada, ela tentou assim, de um dia para o outro, ela entrou com um novo relatório, assim, num dia, no outro dia, 8 horas da manhã, ela estava lá para aprovar o projeto, tentar aprovar. Ela só não contava que nós, pastores evangélicos, estávamos ligados com isso. Não deu outra. Ligamos de novo, fizemos contato com os obreiros lá da nossa convenção e com outras denominações, mas quem vai mesmo é a Assembleia de Deus. E no outro dia, quando não é a surpresa, quando chegou lá, nós tínhamos mais ou menos umas 600 pessoas numa salinha que cabe assim umas 100, com faixa. Somos contra a PLC 122, e aí a verdade é que o presidente adiou a votação. Disse, não, hoje não dá para outro, não tem clima para votar isso aqui hoje. A boiolagem estava lá também. Então, não tem clima para votar. Então adiou. Mas já melhorou, o novo texto já melhorou muito. Quer ver só? Eu até marquei aqui. Aqui. Vou ler aqui. Esse assunto interessa para a igreja, né? Eu espero que interesse. Não é possível que você tentando desligar isso aí não tem. Interessa para os irmãos, sim ou não? Bom. Então ela já fez uma emenda lá, e essa emenda é muito boa, quando ela for para ser muito boa, porque esse projeto, mesmo depois que ele for votado
na Comissão de Direitos Humanos, aí ele vai para a Comissão de Constituição e Justiça, aí lá nós bota mais um bocado de coisa lá, aí depois ele vai um dia ser votado no Senado. O nosso desejo é enterrar ele, mas vamos dizer que a gente não enterre só por causa desse alimento. Depois que aprovar, vai voltar para a Câmara dos Deputados. Aí, meu irmão, esquece. Aí esquece. Mas mesmo com a emenda que foi colocada, olha que coisa interessante. Vou ler aqui para os irmãos. Como é que o negócio já melhorou? Em seu substitutivo, Marta Suplicy incorporou algumas modificações que já haviam sido introduzidas pela relatora anterior, a ex-senadora Fátima Cleide, e acrescentou outras. As principais mudanças em relação ao texto original proveniente da Câmara foram a inclusão de punições para a discriminação dos idosos e de pessoas com deficiência, e a especificação de que a pena de 3 anos de detenção para quem, aspas, praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito, não se aplica, aspas, à manifestação pacífica de pensamento decorrente de atos de fé, fundada na liberdade de consciência e de crença. O que significa isso, pastor? Eu não entendi nada. Significa dizer que o texto do jeito que está, mas nós vamos enterrar ele, mas do jeito que está, já garante a mim, como pastor, pregar num templo e fora do templo e dizer que sodomia, homossexualidade é pecado diante de Deus, de acordo com aquilo que eu creio. Será que você pode glorificar a Deus por isso, irmão? Isso é a nossa liberdade como crente. Não se aplica a manifestação pacífica de pensamento decorrente de atos de fé, fundada na liberdade de consciência e de crença. Já é uma vitória, já teve que ceder em alguma coisa, mas nós queremos mais. Eu não quero ser obrigado a ter que contratar uma empregada doméstica para trabalhar lá em casa, se eu descobrir que ela tem uma inclinação para a homossexualidade. E se eu mandar embora, eu vou ser processado por causa disso? Não, senhor. Eu escolho quem eu quero trabalhar na minha casa. Na empresa onde eu sou diretor, eu tenho o direito de escolher quem eu quiser. Quem vai pagar o salário sou eu, não é o Estado. Vai sair do bolso da empresa onde eu tomo conta. Por que eu sou obrigado a contratar? Não, senhor. Que conversa é essa? Mas existe um outro projeto que é autoria. E essa aqui é bom os irmãos saberem, que depois aparecem muitos donos de fundo. Eu também não me interesso muito quem vai fazer fama com isso, não. O importante é que Jesus cresça. Eu estava um dia aqui em cima, eu e o deputado Eduardo Cunha, aqui em cima, lá no meu gabinete. Eu disse, ô deputado, o negócio é o seguinte: todo mundo agora está dizendo que nós somos homofóbicos, que querem punir os crimes resultantes de homofobia. Eu disse, então vamos fazer o seguinte: o senhor, agora com a sua reeleição, se o senhor for reeleito, eu quero que o senhor apresente um projeto lá para punir os crimes resultantes da heterofobia. Por quê? Se existem homofóbicos, existem heterofóbicos também. Eu quero ser protegido no meu direito de ser heterossexual. Eu quero projeto, eu quero que o senhor faça do mesmo jeitinho. Pega esse texto, do jeito que eles pegaram lá, que estão punindo tudo que eles chamam de homofóbicos, e coloca o mesmo texto, no mesmo jeitinho, mas do jeitinho, as mesmas punições para quem é heterofóbico. Pronto.
Aí, vamos botar os dois projetos para tramitar junto. Então, vai punir os homofóbicos, mas vai punir os heterofóbicos. Então, o cidadão vai chegar para mim e diz: o senhor está me discriminando porque eu sou homossexual. Eu olho para a cara dele e diz: eu estou sentindo discriminado por você também porque eu sou heterossexual. Então, chumbo trocado não dói. Irmão, e o projeto já existe. O deputado, a primeira coisa que ele fez lá, quando chegou lá, foi aprovar o projeto. Eu vou dar um número para vocês aqui. Eu não sei se eu tenho aqui agora, mas eu achava. Eu vou passar esse número para vocês. Acho que é 7.310 de 2011. Está tramitando. Então, esse projeto, quando ele for lá para o Senado, ou sair do Senado e for para a Câmara, ele vai encontrar com esse outro projeto. Aí vem tramitando os dois juntos. Mesma coisa nós fizemos, salvando todas as proporções, saindo de um assunto para o outro, com a chamada lei das religiões. O Estado, o Vaticano, que ontem o presidente da CNBB foi eleito, parabéns para o presidente da CNBB, mas que saiu ontem. A primeira entrevista que ele deu foi que os evangélicos deixaram de crescer no Brasil. Por quê? Porque o nível social das pessoas melhorou e as pessoas estão lendo mais, então estão deixando de ser evangélicas e estão voltando para o catolicismo. Coitado, essa estatística dele está totalmente errada, porque quem não deixa ler a Bíblia é os católicos, lá é que não se lê. Em muitos lugares a missa é feita em latim ainda, missionária. A nossa em português, e os crentes trazem a Bíblia. Você já viu o católico levar a Bíblia para a igreja? Não leva. Quem tem Bíblia aí? Levanta a mão bem alto. Olha. Crente, para ser crente mesmo, normal, ele tem que carregar a Bíblia. Quem era proibido de ler a Bíblia eram os católicos, eram os evangélicos. Então, por que Martinho Lutero se revoltou? Foi por causa disso. Ele disse: não, eu quero ler a Bíblia. O dia que ele leu a Bíblia, ele descobriu: olha, peraí, tem alguma coisa errada aqui. O justo, ele vive pela fé. Ele não é salvo pelas obras. Ele é salvo pela fé. Mas está errado. Sola gratia, sole Dio, só a graça, só Deus. Então ele está equivocado de novo. Está equivocado de novo. Agora, a Igreja Católica pode crescer muito. É só ela deixar a mão da idolatria. Se parar de crer só em Jesus, está tudo certo. Eles podem até voltar a crescer mesmo. E para nós não tem problema deles crescer, desde que eles deixem a idolatria, deixam a mariolatria. Que Maria é mãe do menino Jesus, mas não é mãe de Deus de jeito nenhum, porque o meu Deus não tem pai e não tem mãe. E Jesus é Deus. Agora é difícil eles largar, né? Deixar de vender imagem, vender o terço. Se eles deixarem isso de lado, é possível realmente que eles voltem a crescer muito. Já existem católicos que estão falando em língua estranha. Eu não quero entrar no mérito se é de Deus ou se não é de Deus. Isso é uma questão deles com Deus. Dia desse eu estava ouvindo uma mensagem de um padre, um homem estava pregando, irmão, mas pensa num padre canela de fogo. Cara, era quente, irmão. Ele pregava, me rasgava para lá e para cá e tal. Aí quando estava chegando lá no finalzinho, eu disse: gente do céu, o negócio está melhorando, a igreja agora vai mesmo. Aí no finalzinho ele disse: agora vamos interceder para nossa mãe Maria. Eu falei: estragou tudo.
Estava indo tão bem. A Bíblia diz que só é a Bíblia, não é a igreja evangélica, é a Bíblia. Só existe um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Onde é que está isso na Bíblia? Quem achar, procura para mim aí. Pediu ajuda para os universitários aqui. Então, enquanto alguém vai achar esse texto para mim, vamos voltar para cá. Dia 1º de junho, o pastor Silas Malafaia está convidando para quem puder ir a Brasília, numa manifestação pacífica e ordeira, que vai ser feita ali por todos os evangélicos independentes de igreja. Eu vou estar lá, vou subir no palanque e vou pedir que este projeto seja arquivado, porque ele é todo inconstitucional. Vamos fazer a nossa parte, temos que fazer a nossa parte. Não podemos fugir da nossa tarefa, da nossa responsabilidade. Esse é o papel da igreja. Eu sei que isso incomoda, isso é uma coisa impopular. A gente é vítima de muitas acusações e alguém nos chama de homofóbico, infelizmente, até mesmo dentro das igrejas. Tem gente que ainda nos critica. Diz, por que o senhor está falando nisso, pastor? Larga esse povo para lá. Irmão, nosso problema não é com quem vive desse jeito. Cada um escolhe a vida que quiser viver. A pessoa é livre para fazer o que quiser da vida. A única coisa que eu não posso é, como servo de Deus, como crente em Jesus, dizer que apesar de respeitarmos a pessoa, não toleramos essa prática, porque de acordo com a Bíblia Sagrada, é abominação contra Deus, e isso ninguém vai nos fazer calar, não podemos deixar. Esta semana na Inglaterra, um pastor foi preso, porque ele pregou contra a homossexualidade, foi preso. Estampado aí em todos os jornais. Está preso o homem de Deus lá. Será que nós vamos deixar chegar a esse ponto? Não é só pastor, não é qualquer crente. Não, de jeito nenhum. Isso aqui no Brasil não vai passar. Não vai passar. Não vai passar. Não vai passar. Por que não vai passar? Porque nós temos quantos milhões de pessoas no Brasil? Hoje 200 milhões, né? Desses 200 milhões, 50 milhões são evangélicos mesmo. E eu não tenho dúvida nenhuma, e até porque esta presidente da República assinou um documento. Ela assinou um documento. Não foi uma palavra de palanque, não. Ela assinou um documento com a igreja evangélica. E diz que tudo aquilo que for para atrapalhar a liberdade de crença e de culto, ela vai vetar. Ela nos deu a palavra. Está assinado o documento. Missionária, as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. Irmão, você não tenha dúvida disso. As portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja de Jesus. Nós nunca vamos perder uma para o diabo e seus asseclas. Satanás, fique sabendo, para você nós não vamos perder nenhuma. Poder Judiciário resolveu legislar aí.
sobre essa matéria. Decisão de juiz, alguém diz, não se discute, se cumpre. Eu digo diferente, como advogado eu digo diferente. Decisão de juiz se discute, sim. Se cumpre, mas se discute. Eu tenho direito de concordar ou de discordar? Eu não tenho direito de descumprir. Agora, o que foi aprovado aí, pastor? O que foi aprovado aí é o que já está, em muito lugar no Brasil, já estava valendo. Em muita jurisprudência no Brasil já estava valendo. O que é? O cidadão que vive com outro, um homem que vive com um homem, ou uma mulher que vive com uma mulher, e faz lá compra uma casa, compra um carro, compra um bem, estão vivendo juntos, de repente eles resolvem se romper, acabar lá a sem vergonhice. Então, aquilo era uma sociedade de fato, era uma sociedade, não era casamento, mas era uma sociedade que os dois fizeram, compraram aqueles bens juntos. A hora que se separarem, cada um pega um pedaço do seu bem e vai embora. É isso que foi aprovado. Já está aqui. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Então, é isso que foi aprovado. E outra coisa que pode ser extensiva e que ainda é muito discutido é que esses cidadãos possam, essas duas pessoas do mesmo sexo possam adotar criança, mas isso ainda é discutível. Isso ainda vai discutir muito. Isso não foi aprovado, não é? Existe um certo amparo, mas não foi decidido isso, não. Lógico que nós discordamos contra isso. Nós discordamos contra isso. E vamos ao Supremo Tribunal Federal discutir novamente, rediscutir a matéria. Isso é direito que nós temos. Agora, quem vai cumprir isso? Não é a igreja, não. Não é a igreja, não. Isso é cartório. Cartório é que vai lá fazer um documento que não tem nada a ver com certidão de casamento. É um documento que o cidadão faz lá uma sociedade com outro cidadão. Mulher com mulher, homem com homem. Essa é a questão. E alguns cartórios estão fazendo, outros não. E tá essa luta aí. Vai. Irmão, até Jesus voltar, irmão, é esse rolo aí. Até Jesus voltar, é esse rolo aí. É essa confusão. O importante é que nós estamos no mundo, pastor, mas nós não somos deste mundo. Aleluia, louvado seja o nome. E a única coisa que nós queremos ser respeitado é isso. Estamos nesse mundo, mas não somos deste mundo. 1 Timóteo capítulo 2, não é isso? E o versículo 5. Vamos ler esse texto. 1 de Timóteo, capítulo 2 e o versículo 5. Primeira Timóteo, capítulo 2 e o versículo 5. E os que já encontraram, leiam comigo, todos juntos, 1, 2, 3. Porque há um só Deus, Cristo Jesus, versículo 6, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho a seu. É a Bíblia que diz que só existe um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. E na Bíblia dos católicos também está esse texto, é o mesmo. Lá também tem 1 e 2 Timóteo. Ora, mas esse é um dos textos, nós podíamos citar muitos aqui. Então, se a palavra de Deus diz só existe um mediador, como é que a nossa irmã Maria, e a irmã Maria? Não, nós temos muito respeito por ela. Irmã Maria é uma santa serva do Senhor, um exemplo de mulher, de dignidade, teve o privilégio, da parte do Senhor, de gerar o menino Jesus no seu ventre.
E nós temos muito apreço e muita consideração por ela, só que ela é pecadora que nem eu e você. Ela nasceu com a semente do pecado. Ela pecou. Outra coisa importante, quando ela teve o menino Jesus, ela depois teve outras crianças, teve outros filhos. Então, o que foi gerado no ventre dela foi obra e graça do Espírito Santo. Mas depois ela casou com José. Depois que ela casou com José, ela teve outros irmãos. Jesus tinha outros irmãos. Então, ela deixou de ser virgem. Ela se tornou mãe. Pronto. Ué. Então ela não é a Virgem Maria, não. O que foi gerado no ventre dela não foi por obra de homem. Não foi uma relação matrimonial normal, não. Foi um milagre. Mas depois que o menino Jesus nasceu, ela se casou com José. E teve outros filhos. Então ela não foi mais virgem. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ali não era, quando a Bíblia fala de irmãos de Jesus, não era irmão porque era prima. Peraí, irmão, aí tu está inventando. A Bíblia diz que era irmão. Como é que você vai dizer? Não, isso aí que é na tradução, quer dizer que é primo, meu irmão. Irmão é irmão. Quando a Bíblia fala que é irmão. Quando fala que é primo. Quando fala que é tio. Quando fala que é sobrinho, era sobrinho. A Bíblia fala que Ló era sobrinho de Abraão. Pronto. Então, a Bíblia é bem clara com relação a isso. Não, mas aí está errada a tradução. Não está não, irmão. É do jeito que está lá mesmo. Então, nós respeitamos a irmã Maria. Achamos que ela é uma santa serva do Senhor. Mas ela é igual a nós. Ela não está no céu, ela está no paraíso. Como todos os que já morreram estão aguardando o grande dia da ressurreição dos mortos. Ela também vai ressuscitar, juntamente com os demais, com os nossos familiares, com os nossos entes queridos, com os nossos pastores, com os nossos patriarcas. Louvado seja o nome do Senhor. O corpo dela vai ser transformado em um novo corpo, porque a morte já foi tragada pela vitória. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas ela não é Maria, mãe de Deus, né? Salve Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto, vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Está tudo certo, até aí está tudo bem. Aí nós podemos até orar também, salve Maria. Está tudo certo. Agora, quando ela entra aí, na segunda parte, Santa Maria, Mãe de Deus, aí já não dá certo, aí já não dá para nós. Por quê? Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Não, aí não tem como, porque a Bíblia diz que só tem um que pode rogar por nós. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Levante a sua mão e glorifique a Jesus, o mediador de uma nova aliança. Louvado seja o nome do Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita
a tua vontade, assim na terra como no céu. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, porque teu é o reino, o poder e a glória pertence a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos voltar lá para a conversa que eu estava tendo com meu pai. Então estava dirigindo. E aí, meu pai? Que coisa, pai, que luta. Pai, que coisa. Parece que as coisas nos últimos dias agora estão mais difíceis do que antes. E ele está só me ouvindo. E eu reclamando, pai, que coisa. Agora só vi esses projetos aí agora. Esse negócio de boiolagem, essa coisa. Como é que faz isso aí? Aí ele disse, meu filho, deixa de ser bobo. Isso sempre teve no mundo. A igreja sempre teve isso. Sempre teve. Essa luta a igreja sempre teve. Boiolagem sempre teve. Inclusive no meio da igreja também já teve também. Eu já disciplinei muita gente. Ele disse, meu filho, isso começou lá no Gênesis. No Gênesis, está lá no início da criação. Não lembra quando os anjos foram visitar a casa e os habitantes de Sodoma e Gomorra foram lá para a porta e queriam manter relações com os anjos? Está lá na Bíblia. Isso não é coisa nova. Irmão do céu. Não, irmão, o que nós não podemos é deixar de falar que isto é pecado diante de Deus. É réu do inferno quem tais coisas cometem. Mas a igreja é uma porta aberta para receber todas estas pessoas que querem serem libertas. Louvado e exaltado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nesta noite. Não, irmãos, o problema sempre existiu, sempre teve dificuldade. É só você fazer um exame da consciência, vai ver, as mesmas lutas que tinha antigamente tem agora. O que acontece é que agora, hoje atualmente tem a mídia. Antigamente não tinha jornal, não tinha internet, não tinha televisão, jornal escrito até tinha, mas não tinha televisão, não tinha rádio com as potências que tem hoje, não tinha esse veículo poderoso que é a internet. Então o bombardeio é maior, mas problema sempre teve, lutas sempre teve. O importante é o que nós lemos nessa noite como texto principal. Jesus Cristo continua sendo o mesmo que era antes, Ele é o mesmo hoje e continua sempre no futuro. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia! Então, a igreja mudou. Não mudou não, mas quem mudou foi você. Quem mudou fomos nós. Aqui. E como é que muda? É porque as pessoas correm o risco de ficar dentro da igreja e longe de Jesus. Pode acontecer? Pode. Eu posso estar dentro da igreja e estar longe de Jesus. A dracma foi perdida aonde? Dentro de casa. Jesus foi perdido dos seus pais aonde? No templo. O filho pródigo teve vontade de ir para o mundo aonde? Dentro da casa do pai. Mas Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Primeiro, Jesus Cristo é o mesmo Senhor. Diga comigo isso. Jesus Cristo é o mesmo Senhor, ontem, hoje e eternamente. Vamos. Jesus Cristo é o mesmo Senhor, ontem, hoje
e eternamente. Porque Ele é Senhor. Porque Ele tem duas coisas que o fazem Senhor, dois atributos que são dEle. Primeiro, poder. Diga, poder. Segundo, autoridade. Diga assim: Ele é Senhor. Porque só Ele tem poder e autoridade. Todo poder foi dado a Ele. Toda autoridade foi dada a Ele. Ele domina sobre todas as coisas. Ele é Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ele é Senhor. Ele é Senhor na natureza. Ele é Senhor das grandes coisas e é Senhor das pequenas coisas. Nem um vento sopra na terra se não for pela sua autoridade. No mar, Ele não traspassa o lugar aonde Ele determinou, porque Ele está com a sua autoridade retendo a força das águas. Nem uma folha da árvore cai, nem uma folha. Você quer saber o poder e a autoridade que Ele tem? Nenhuma folha da árvore cai se não for pela sua autorização. Glória seja dado a esse Deus poderoso. Eu me lembro aqui de uma mensagem que há muitos anos o pastor Nilson do Amaral Fanini ministrou nesse púlpito aqui. Eu estava nesse dia em que ele pregou uma mensagem sobre o poder e a autoridade, e ele explicou, ele usou de uma ilustração que eu nunca mais esqueci e consegui fazer diferença entre o poder e a autoridade. Dizia ele que estava viajando de automóvel, de carro, e ele estava para ir fazer uma cruzada numa cidade, e quando chegou em certo ponto da estrada, ele se perdeu, não sabia direito onde é que era. Então ele procurou um posto da polícia rodoviária e parou ali no posto da polícia rodoviária federal e foi procurar. O guarda falou: eu estou indo para tal cidade, eu queria que você me explicasse aqui, porque eu estou em confusão, eu não sei para que lado que eu vou, se eu vou para a esquerda, se eu vou para a direita, onde é que eu entro. E o policial rodoviário estava explicando para ele: não, o senhor segue aqui, continua mais tantos quilômetros, vai ter um cruzamento, o senhor vai pegar a direita. Do que ele está falando isso? Um senhor assim, bem mais baixo que ele, uma estatura mediana assim de 1,5 m, polícia rodoviária. Daqui a pouco, ele está conversando assim, e ele viu quando uma carretona dessa de 5, 6 eixos, vinha descendo, numa disparada, e ele disse: ô senhor, espera um pouquinho aqui. E aquele soldado franzino foi lá para o meio da pista, e fez assim, e a carretona vem descendo, tal, e vem com tudo, e cada vez que ia chegando mais perto, o pastor Fanini disse: meu Deus, vai acontecer um desastre aqui, essa carreta vai passar por cima aqui, vai voar pedaço de gente aqui. Irmão, mas quando ele deu a ordem para aquela carretona forte, grande, parar, o motorista veio diminuindo o freio, quando chegou na frente do posto da polícia, encostou e parou. Aí dizia o pastor Fanini: a carreta tinha poder, mas o polícia tinha autoridade. Aí ele disse: Jesus Cristo é Senhor, porque Ele tem as duas coisas. Ele tem o poder e tem a autoridade. Ei, vale a pena você levantar a sua mão e glorificar Jesus.